Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Comigo, Jorge Marrão e Joaquim Guiar, ao seu serviço. Isto é, tentando interpretar aquilo que é a política e a economia portuguesas, a sociedade portuguesa, tentando trocar por miúdos para que todos nós possamos entender não só o que está a passar, mas aquilo que vem à frente. Ora bem, para esta semana escolhemos um tema muito sedutor. E qual é esse tema? Muito simples. As últimas semanas trouxeram divergências, agitação na vida política portuguesa. Divergências entre o Presidente e o Governo, agravadas por várias notícias desta semana. E a questão aqui é perceber se estas divergências entre o Presidente e o Governo vieram para ficar, o que é que elas significam, e já agora tentar perceber o que é que está aqui por trás da espuma destes acontecimentos. Ora bem, vou começar pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, isto é o quê? Isto é fruta da época, ou seja, nós estamos a viver tempos muito especiais, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. E essas crises de fora acabam por influenciar o modo como se interpreta e se reage às crises de dentro. Claro que não são os incêndios, nem as mortes nos incêndios, nem a simbologia da perda do Pinhal de Leiria que desencadeiam estas reações epidérmicas no discurso político. Tanto de um lado como do outro, Presidente e chefe de governo. Com certeza, tanto de um lado como do outro, porque eles estão a reagir a esses acontecimentos, mas porque esses acontecimentos se integram numa desordem mais geral Joaquim, que se vai repercutir nas questões internas. Quem está daquele lado a ver deve estar a perguntar assim, bom, então se é assim, porque é que isto não aconteceu há 4 meses? Ora bom, não podia acontecer há 4 meses no sentido em que não tinha havido este efeito de repetição da segunda tragédia. Uma coisa é a primeira, outra coisa é a repetição. E de repente nós verificamos que, afinal, os incêndios são uma manifestação de desordem interna equivalente à repetição do problema da dívida. Porque nós vamos repetir outra vez o problema da dívida, apesar de termos tido o acidente há 5 anos atrás. Ora, isto significa que a desordem não está a ser controlada por ninguém. Estamos a ser arrastados pelos acontecimentos. Mas deixa-me pôr no lugar de quem está daquele lado. Deve estar a fazer outra pergunta, que é assim, então, mas se é assim, o Presidente nos últimos meses estava tão confortável com a evolução do déficit, com a evolução da dívida, e agora de um momento para o outro assustou-se? Mas uma das reações do Presidente a estas tragédias foi dizer que não tentará um novo mandato se não encontrar resolução para este tipo de problemas. Isto é, ele pôs em jogo não apenas uma questão de prestígio pessoal, mas ou dos poderes do Presidente, o seu futuro mas pôs em jogo a própria utilidade da função. Ora, isto significa que o diagnóstico da crise não é apenas o diagnóstico destes incidentes e destas mortes, é um diagnóstico mais profundo que tem a ver com aquilo que eu chamei a desordem. Sim. Jorge, o diabo veio, mas não era aquele diabo que estavam à espera? É pior. É pior, então expliquem lá isso, faz favor. O Joaquim começou por dizer que isto é fruta da época, eu diria que é o incêndio da época. É o incêndio da época. É o incêndio da época. Os incêndios entre o Presidente e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são resultantes do nosso regime constitucional. É assim que ele deve ser entendido. Semipresidencialista. Semipresidencialista. E isso é saudável para uma sociedade ter um Presidente que fiscaliza, tem uma legitimidade para fiscalizar o Governo e para chamar a atenção do Governo sobre um conjunto de matérias, porque é isso que os portugueses querem que o Presidente faça. Sim, o Presidente é eleito por sufrágio universal e nada disso nos deveria espantar. Isto faz parte da vida e do nosso regime constitucional. O que nós devemos é talvez desconfiar deste crescendo
de divergência entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Como assim? Desconfiar porque o discurso do Presidente foi Porque- duro, a resposta porque a do Primeiro-Ministro neste momento Não. é dura. Porque são órgãos de soberania que vêm para a praça pública discutir um assunto muito sério, que é a resolução de um problema que tem a ver com uma função nobre do Estado, que é a proteção das pessoas e dos bens. Sim. E que o Presidente interpreta nesse sentido. E, portanto, quando os dois órgãos de soberania decidem discutir a divergência na praça pública, nós temos que desconfiar o que é que está por trás disto. Mas porquê? Porque eles têm momentos Deixa-me de pôr no reserva. lugar de quem está daquele lado. As pessoas devem estar a dizer assim, ao ouvir-te a ti, podem começar a pensar o seguinte. Então, espera aí. Se calhar isto chegou à praça pública porque às quintas-feiras no Palácio de Belém aquela gente já não chegava a lado nenhum. Não, é porque este incêndio queimou mesmo. Este incêndio queimou a classe política. Em geral. Em geral. Queimou o Estado. Queimou as funções do Estado. Portanto, os agentes estão a reagir ao que aconteceu. E, portanto, é natural que alguém se sinta queimado, se sinta chamuscado com o que se passou. E, portanto, a reação é compreensível. O que poderíamos, ou deveríamos, provavelmente, interpretar é porque é que tem que ser feito isto na praça pública quando os dois órgãos de soberania podem se encontrar e discutir o problema. É porque a divergência pode ser, afinal, mais profunda sobre o que aí vem. Não estou a dizer que seja. Mas tu estás a dizer mais profunda sobre o que se passou ou o que vem para a frente? O que vem para a frente. Ou seja, problemas com as contas públicas, com a economia. Por vários problemas em que tem que se manifestar um desconforto. O Presidente pode ter manifestado desta forma. Não estou a dizer que eu tenha feito, nem tenho nenhuma informação privilegiada sobre Nenhum isso. de nós falou com o Presidente da República. Pronto, não tenho nenhuma informação privilegiada. O que eu sei é que este incêndio chamuscou a classe política e chamuscou a maneira como nós concebemos o Estado. E o próprio Presidente, quando há pouco Joaquim faz a reflexão sobre a sua função presidencial para um novo mandato, ele no fundo está a dizer, mas isto é reformável ou não o problema que nós temos aqui pela frente para resolver. Porque, o mais interessante é que o Presidente se aproximou do problema de uma forma muito diferente do que tem sido a aproximação da classe política aos problemas. A aproximação da classe política aos problemas tem sido muito assente na vertente financeira, na vertente económica, na vertente das contas públicas. Sim, o déficit está a cair, olha, vamos reduzir a dívida, a economia está a crescer, portanto, não se fala mais. Não, o Presidente não se aproximou assim, o Presidente aproximou-se porque olhou para uma população envelhecida, por um interior desertificado, por uma gestão da floresta que ninguém percebe bem como é que é feita. Portanto, o Presidente de repente olhou para, afinal, este é o país que a gente tem e nós estamos aqui em Lisboa a discutir o país do déficit para a esquerda, do déficit para a direita, quem é que fez melhor, quem fez pior. E, portanto, esta aproximação altera muito a regra do jogo político. E, provavelmente, a reação agressiva, porque depois nós, se olharmos depois outra vez para a imprensa, que faz isto de forma, enfim, provavelmente sem saber, vai participando neste exercício, nós olhamos para os vários jornais e é interessante ver em que temos um dirigente de um partido a falar sobre o que tinha-se passado na floresta, temos outro a falar sobre o problema nas reformas, quer dizer, e de repente nós começamos a ver uma movimentação política para tentar ocultar o quê? Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta que tem a ver com aquilo que o Jorge está a dizer. O que o Jorge está a dizer é melhor termos cuidado quando compramos um bilhete de lotaria? Pois, comprar um bilhete... Como o Joaquim costuma dizer, aliás. Comprar um bilhete premiado é a segurança de que se está a entrar numa fraude, em que o prejudicado é quem compra o bilhete. Sim. E o que é que isso quer dizer aqui neste caso, em sua opinião? Ora bom, o bilhete premiado é o chamado bilhete do sucesso. A política tem um lado solar, um lado luminoso, um lado de festa, um lado de promessas. Mas tem um lado lunar. A política também tem um lado lunar, um lado sombrio,
o lado das negociações. Foi o Joaquim que deu o título ao álbum dos Pink Floyd, Dark Side of the Moon. E desse lado sombrio escondem-se aqueles que beneficiam mesmo com os erros da política. E nós tivemos já várias experiências nestes últimos anos, desde o tempo das nacionalizações ao tempo dos grandes investimentos e aos TGVs, de que grandes metas para o desenvolvimento serviam de cobertura Escondiam para outras coisas. alguns beneficiarem com aquilo que nunca seria feito. Temos um exemplo muito mas recente. que permitia a alguns beneficiar. Ora bom, isso do lado de Belém, do lado do Presidente da República, que é quem está no pico da pirâmide, é uma informação que pode ser uma ameaça. Joaquim, mas do lado do Presidente é o lado solar ou o lado lunar, sombrio? Não, o Presidente, como está no pico da pirâmide, é Apanha quem sol sabe, por todo o lado. é quem sabe quando está sol e quando está lua. Mesmo nos dias de nevoeiro, o Presidente tem de saber isso. Sim. Porque se engana, não tem ninguém a quem passar a culpa. É ele, porque ele está completamente isolado nessa função. Não se pode enganar, nem pode vir depois pedir desculpa. Um presidente nunca pede desculpa porque tem de sempre de assumir a responsabilidade do cargo que ocupa. E justamente quando se põe o problema de um presidente renunciar, renuncia-se, considera que não pode respeitar essa responsabilidade. Ora bom, aquilo que o Presidente da República sabe é sempre mais do que aquilo que nós sabemos. Em primeiro lugar, porque quem trabalha com ele nunca pode deixar de transmitir todas as informações que tem. Mas isso também é um Primeiro-Ministro, Joaquim. Incluindo o Primeiro-Ministro, porque se quer ter a confiança do Presidente, nunca pode deixar de dizer as informações que tem. E se não diz, ou se diz que vai fazer e depois não faz, ou se diz que há de vir a fazer, mas não diz quando, é natural que o Presidente se movimente. E porquê? Porque tem outras informações e que não correspondem àquilo que o Primeiro-Ministro está a transmitir. Jorge, estas informações é o quê? É uma informação privilegiada sobre o que é que vai acontecer à economia daqui a um ano ou 18 meses? Pode não ser informação, basta ser a previsão que o próprio Presidente faz. Mas, Joaquim, o Presidente não é um especialista em economia, não é? Não, atenção. Alguém anda a soprar. Atenção, a responsabilidade política não se exerce por especializações profissionais. Tem de saber tudo. Sim. E se não sabe tudo, não se deve candidatar ao lugar que ocupa. E se ainda por cima ganhou as eleições, e se ainda por cima tem popularidade, maior é a exigência na qualidade da informação com que trabalha. Na política nada é ingênuo. Portanto, os atores políticos tudo o que fazem tem uma intencionalidade. O que queres dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quer um órgão de soberania, quer outro, quando fazem comentários sobre a sua própria atuação, sem se referir à atuação do outro, estão de alguma forma a condicionar os comportamentos de forma recíproca. E, portanto, isso percebe-se. O que pode ser interessante nós observarmos é que o centro da política, que estava numa luta entre o governo e Passos Coelho já não existe, então o inimigo passou a ser a Presidência da República. E porquê? Podemos fazer essa pergunta. Não estou a dizer que seja isso, mas de repente há um vazio no ponto de vista parlamentar, porque o inimigo que se tinha pela frente já não existe, ou pelo menos está em processo de refundação e de remodelação, então nós temos que nos dedicar a criação do novo inimigo. Jorge, a criação deste inimigo, mas é importante perceber porque é que esta criação deste inimigo pode estar a surgir. Porque a resolução que o Presidente propõe ao Governo
pode significar uma impossibilidade para o governo, para uma impossibilidade governativa. Mas qual a resolução destes problemas dos incêndios? Quer dedicar recursos... A reformar? Não. Quer dedicar recursos a um conjunto de problemas que têm que ser retirados do outro lado. E, portanto, isso pode levar a uma tensão na própria configuração Mas como tu viste, o Partido Comunista Português esta semana no Parlamento disse claramente que, atenção, desviem lá o que quiserem para os incêndios, mas não ponham em causa a recuperação dos rendimentos. Pronto, essa pode ser o foco de tensão que foi criado pelo Presidente. Ah. E, portanto, ao criar esse foco de tensão, Sim. ele vai ter que ser eliminado. E ao ser eliminado, se calhar uma forma de o fazer é de se criar um novo inimigo. O inimigo no sentido político, ou se quiser um adversário, Sim. que é aquele que me vai impedir e que me vai justificar a minha impossibilidade. Porque se nós acreditarmos, e eu penso que aqui no Think Tank nós já discutimos isso, que a resolução do problema do país, que tem a ver com a questão da dívida, é uma resolução muito complexa, porque significa a transformação da sociedade. E nós sabemos que a atual formação política é, no fundo, um regressar a uma sociedade que nós, enfim, discutindo aqui, não acreditamos que seja possível que ela floresça outra vez, porque era assente na dívida, agora tem que ser assente na poupança privada portuguesa, que é uma coisa difícil de explicar aos portugueses, porque significa que vamos ter que consumir menos, vamos ter que, no fundo, poupar mais, vamos ter que dedicar mais recursos às nossas reformas, vamos ter que abdicar de um conjunto de direitos. Quer dizer, é um conjunto de matérias que torna difícil o discurso político do lado solar que o Joaquim referia. O lado lunar pode estar a aparecer por aí. Eu não estou a dizer que seja isso. Podemos também pôr a coisa numa perspectiva de natureza mais pessoal, quer dizer, o Presidente mostrou uma faceta pessoal e embaraçou o Primeiro-Ministro com essa faceta pessoal. E pode ser só um episódio dessa natureza, mas pode não ser. Pode não ser. Bom, pode ser um episódio mais profundo. Deixa-me pedir a quem está daquele lado que nos dê 30 segundos. Durante esses 30 segundos vocês poderão ir colocando as vossas questões, sugestões ou mesmo comentários. Nós já vamos voltar daqui a bocadinho, porque há aqui muitas questões ainda para colocar ao Jorge e ao Joaquim. Até já.